O primeiro exercício de hoje é um problema que eu resolvi para algumas turmas, só que eu já mudei o enunciado, eu mudei um pouco o enunciado, então eu vou tentar explicar ele um pouquinho melhor. Então o problema é: determine o campo elétrico no ponto P, situado a uma distância A da extremidade de uma haste isolante de comprimento L, uniformemente carregada com uma carga Q, conforme ilustrado abaixo. Então aqui eu tenho uma figura mostrando a situação descrita no problema. Então eu tenho uma haste aqui. Essa haste ela está uniformemente carregada. Agora eu especifiquei que essa haste ela tem que ser uma haste isolante. Isso é necessário, porque se a haste for condutora, as cargas elétricas em uma haste condutora, os elétrons, né, num condutor, eles estão livres para se moverem. E aí numa haste desse tipo, eles vão se acumular nas duas extremidades. Então as cargas elétricas elas tendem a se acumular nas extremidades de uma haste condutora. Numa haste isolante, as cargas já estão fixas. Então aqui nós podemos ter a haste uniformemente carregada. Quer dizer, todos os elementos de carga da haste têm a mesma densidade de carga lambda. A densidade de carga linear ela é a carga pelo comprimento da haste. Agora nós queremos descobrir qual é o campo elétrico em um ponto P que se encontra a uma distância A, que está indicada aqui, da extremidade da haste. E principalmente ele está ao longo do eixo da própria haste. Então vamos ver como determinar esse campo elétrico. Lembrem, eu expliquei para vocês que a gente pode aplicar a lei de Coulomb para partículas, é ela que a gente usa para determinar o campo elétrico. E a gente pode aplicar também a lei de Coulomb para elementos. Então vamos considerar aqui que eu divido essa haste em uma grande quantidade de elementos. Então cada elemento vai estar em alguma posição. No caso aqui, a coordenada do elemento é x, né? Onde foi adotado um sistema de coordenadas com origem no ponto P, no qual eu quero calcular o campo. Então, vamos considerar esse elemento aqui de comprimento que se encontra a uma distância x do ponto P. O campo elétrico produzido por ele vai ter a direção da linha que liga o elemento ao ponto P. Então ele vai ter exatamente essa direção, que é a direção do eixo X. Então ele vai ter aqui algum campo elétrico DE. Mas qualquer elemento da haste, vamos supor que eu pego um elemento aleatório aqui, qualquer um elemento, o campo elétrico produzido por ele vai ser um campo elétrico DE, que tem também a direção do eixo X, porque a linha que liga esse elemento ao ponto P continua sendo o eixo X. Então isso significa que todos os elementos de comprimento da haste vão produzir campos elétricos que têm a direção do eixo X. Então todos vão ter exatamente a mesma direção, de modo que na hora que eu for fazer a soma dos campos elétricos produzidos por cada elemento, eu só preciso somar os módulos dos campos elétricos, eu não preciso me preocupar com a direção. Então eu vou fazer aqui, eu vou resolver esse problema de forma escalar, eu não vou me preocupar com a direção do campo elétrico, porque eu já sei que a direção é a direção do eixo X. Vocês devem estar notando aqui que eu também estou supondo que a haste está carregada positivamente, por isso que o campo elétrico está orientado para a esquerda nessa figura. O resultado que eu vou obter
vai ter a mesma intensidade, só vai mudar o sentido se por acaso a haste estiver carregada negativamente. Sim, então vamos agora escrever uma expressão para o campo elétrico produzido por esse pequeno elemento aqui, por esse elemento de comprimento. Então o campo elétrico dele é K dQ, que é a quantidade de carga desse elemento aqui, sobre a distância ao ponto P, que é x elevado ao quadrado. E o campo elétrico total produzido pela haste, ele é a soma desses campos elétricos dE. Então isso significa que eu posso escrever o campo elétrico total como a integral de K dQ sobre x ao quadrado, onde dQ é a carga do elemento de comprimento. A carga do elemento de comprimento eu posso tirar da definição de densidade, né? Então bem aqui a gente viu que a densidade de carga ela é dQ, é a carga por comprimento do elemento. O elemento de comprimento aqui tem comprimento dx. Então isso significa que a carga dQ do elemento é lambda vezes o seu comprimento. Então é lambda dx. Então a gente pode calcular o campo elétrico como sendo a integral K lambda dx sobre x ao quadrado. Agora vamos substituir os limites de integração. A integral é em x, então os limites de integração são em x, onde x é a posição de cada um desses elementos que eu estou indicando aqui. O primeiro elemento está localizado nessa posição, a uma distância A do ponto P, e o último elemento vai estar localizado nessa outra posição aqui na extremidade. Essa distância, a distância desse elemento final ao ponto P é igual ao comprimento da haste L mais a distância A da extremidade da haste ao ponto P. Então é L mais A. Então os limites de integração vão de A a L mais A. Aqui K é constante, que é constante eletrostática. Lambda é a densidade da haste, que também é constante, porque a haste está uniformemente carregada. Então a integral é de A a L mais A de dx sobre x ao quadrado. E essa integral, vamos lembrar aqui, isso aqui é a mesma coisa que x a menos 2 dx de A a L mais A. Aí aqui a gente aplica uma simples regra de integração, né? Vai ser x menos 2 mais 1 dividido por menos 2 mais 1. Limites de integração de A a L mais A, que finalmente eu posso escrever como menos K lambda sobre x de A a L mais A. Então agora só falta a gente substituir os limites de integração. Vamos fazer isso aqui embaixo. Então eu vou copiar essa fórmula lá para baixo.
Então, o campo elétrico E é dado por essa expressão. E isso aqui, vamos lembrar, K e lambda são constantes. Então, menos K lambda é constante. E aí eu vou ter 1 sobre x. Isso aqui vai ficar, colocando menos K lambda em evidência, fica 1 sobre L mais A menos 1 sobre A. E isso aqui é a mesma coisa que menos K lambda. Aí fica A, L mais A L mais A dividido por L mais A vai dar A. E aí menos AL mais A dividido por A vai dar L mais A. Pronto. Que finalmente a gente pode escrever como menos K lambda. Aí aqui dentro vai ficar A menos L menos A dividido por A, L mais A. Aqui nós podemos fazer a subtração, A menos A, e aí nós vamos ter menos K lambda vezes menos L, que é menos K vezes, aliás, que é K vezes L, né? Então o resultado aqui é igual K lambda KL sobre A L mais A. E como lambda é a densidade, ela é a carga da haste dividido pelo comprimento da haste. A gente pode simplificar mais uma vez. Aí o campo elétrico vai ficar Q sobre L, K L sobre A, L mais A. Aí agora a gente pode fazer a divisão. E finalmente nós vamos chegar na expressão do campo elétrico. Então o campo elétrico da haste, ele é, colocar assim, K Q sobre A L mais A. Pronto. Direção do campo é a direção do eixo X. Então, se eu quiser, eu ainda posso fazer mais uma coisa. Eu posso especificar aqui a direção, que é menos I. Né? Por que menos I? Porque ele está orientado no sentido contrário do eixo X. Né? Se eu voltar aqui para a figura da haste, está aqui. Campo elétrico. Então tá aqui, olha, esse aqui é o sentido do eixo X, crescente, para a direita. E o campo elétrico está orientado para a esquerda se as cargas forem positivas. Se as cargas forem negativas, o campo elétrico vai estar orientado para a direita. Mas isso também é compatível com a nossa fórmula, porque basta eu colocar um valor negativo aqui para a carga. Com o valor negativo vai ter um jogo de sinal aqui entre o sinal de Q e o sinal do versor, né? E aí o versor vai ficar positivo, vai trocar, né? Vai sumir esse sinal negativo, isso que eu quero dizer, tá bom? Então esse aí é o campo elétrico na extremidade da haste. Algumas coisas que a gente pode fazer aqui, talvez, a gente pode assumir, por exemplo, que a distância A ela é muito maior do que L.
Para que eu vou fazer isso? Para a gente verificar se a nossa fórmula ela faz sentido. Porque se eu tiver uma haste, mas eu estou muito longe dela, então eu quero determinar o campo da haste num ponto P, e está aqui a haste, esse aqui é o comprimento dela, é um L, comprimento muito pequeno. Quanto mais longe eu tiver da haste para determinar o campo elétrico, mais a haste vai parecer que é somente um ponto. E o campo elétrico de um ponto a gente conhece. Ele é kq sobre a distância ao ponto ao quadrado. Essa distância, no nosso problema, ela foi chamada de A. Eu estou colocando o ponto P à direita. Na figura em cima ele estava à esquerda. Mas tanto faz. Tudo que importa é que eu tenho uma expressão para o campo elétrico a uma distância A de um ponto, de uma haste, melhor dizendo. Sim, então, o que vai acontecer aqui, se L for muito menor do que a distância A, nesse caso, no denominador, a gente vai poder ignorar o L na expressão L mais A. Então, o campo elétrico vai ficar simplesmente Kq sobre A ao quadrado, vezes o versor, né? No caso aqui nessa fórmula seria menos I, principalmente porque eu tinha calculado à esquerda, tá? Isso muda um pouquinho aqui, mas de qualquer modo, o resultado que a gente obteve é exatamente o campo dado pela lei de Coulomb, tá? O que indica que a nossa expressão ela faz sentido. Tá bom? Pelo menos ela se reduz a uma outra expressão que a gente já conhece e sabe que é correta. Tá? Daqui a pouco eu vou enviar a solução de outro problema.